Bom dia a todos, estamos iniciando neste sábado mais um programa Dimensão Espírita. Como vocês podem ver, hoje nós temos um convidado, que é conhecido já do meio espírita porque ele é um palestrante. É o Diego Becker Guimarães, do Círculo da Luz. Bom dia, tudo bem, Diego? Bom dia, Gilberto, bom dia, Edson. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse programa e bom dia também àqueles que estão nos assistindo, para a gente conversar um pouco sobre a doutrina espírita e especialmente hoje sobre o Evangelho. Exatamente. O Edson, bom dia, tudo bem? Certo, por aí tu já colocou aí para mim o programa? Calma, Gilberto. Bom dia, povo Dimensão Espírita. Bom dia, boa tarde e boa noite, porque o pessoal vai assistir a qualquer momento esse programa em outros dias, né? Bom dia, Diego, obrigado pelo convite. Bom dia, Gilberto. Eu já vou colocar em dia aqui para passar. Tu sempre diz obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o convite, é que tu tem que falar. Tá, tudo bem, Gilberto. Você faz a parte da correção. Já colocou ali, Edson? Vou botar agora. Certo. Bem, então, como nós sempre dissemos, o nosso convidado, obviamente, escolhe o tema que ele vai abordar. E o Diego Guimarães, ele fez uma palestra, inclusive, aqui na nossa casa, Consolador Prometido, de onde é gerado esse programa, né? E muito boa palestra, ótima. E quando ele saiu da palestra, nós chegamos, Diego, não dá para te fazer um programa com a gente sobre essa abordagem que tu fez? Ele disse, não tem problema, vamos ver uma data e a gente vai conversar sobre isso. Então tá, o tema é o Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então eu gostaria que você primeiro, Diego, explicasse como é que aconteceu esta elaboração desta obra maravilhosa que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então, quando Jesus passou aqui pelo nosso planeta, ele não deixou nenhum documento falando sobre as suas parábolas, os seus ensinamentos. O que ficou foi o registro daqueles que acompanharam Jesus. Quer dizer, ele não escreveu nada. Não escreveu nada pessoalmente. E isso também não foi escrito logo durante a passagem de Jesus e nem após a sua morte física. Existe no Paulo Estevão um registro de que Mateus ia fazendo as anotações. Isso. Ia anotando e depois então ele publicou o Evangelho, né? Isso, mas não houve a publicação na época. Simultânea. Bem né? depois. Naquele tempo não tinha internet, não tinha jornal, então não tinha nem papel. Eu ainda estava lendo um livro que falava sobre os evangelhos, do átomo ao arcanjo. E ele, quando ele fala nessa parte do evangelho, ele falou na dificuldade que se tinha, porque o material que era utilizado na época, que era o papiro, era muito caro. Ou pele de carneiro, existiam as duas formas de escrever, né? Então, o que eles faziam? Iam escrevendo em cacos de telha, argila, às vezes curtiam o couro de um animal, mas não chegava a ter a qualidade ali do papiro ou do pergaminho, e também não podiam dispor do meio de comunicação da época, do correio romano, porque era tudo verificado e havia uma perseguição aos cristãos. Então era quase um trabalho assim de boca a boca, de entrega, assim, quem é que vai para lá, para tal lugar que é cristão, para levar essa mensagem? E daí que foi se divulgando a doutrina. E também, 2 dos evangelistas não conviveram diretamente com Jesus, que foi Lucas e Marcos. Lucas nem chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Então, Lucas, ele escreveu por influência de Paulo. Por influência de Paulo. Paulo ia falar, era a ideia dele, escreveu o Evangelho, conversando com Maria, com o pessoal da época, mas no fim as atividades dele foram tão intensas que ele delegou essa tarefa para Lucas, que era um médico de bordo, Isso. É uma pessoa bastante culta. Aí a gente vê o Evangelho dele, já vê a qualidade da pessoa que escreveu, né? E o Marcos é por influência de Pedro. Era sobrinho lá de Pedro.
E aí, por influência de Pedro, ou seja, as informações que Pedro passava, também escreveu. Né? Mas, como você falou, apenas Mateus conviveu com Jesus e João. E Paulo também não conviveu com também Jesus. Não conheceu Jesus vivo. E depois de escritas obras, esse tempo, alguns detalhes se perderam. E a gente sabe que depois, quando o cristianismo foi adotado como religião oficial do Império Romano, teve os conselhos, algumas coisas foram alteradas. Exato. Então, nós não temos aquele evangelho fidedigno. Mas o importante é que os ensinamentos de Jesus, a base doutrinária de Jesus, estão contidas nessas obras. Aquilo que nós denominamos de o ensino moral de Jesus, esse ficou Isso. sem ser deturpado. As entrelinhas, os detalhes podem ter sofrido modificações, mas a essência não sofreu. Exatamente. E quando Kardec fez a codificação, os espíritos nortearam esses ensinamentos e ainda muitos deles trouxeram instruções a respeito dos itens que eram abordados. Tanto que nós vemos passagens do Evangelho comentadas por Santo Agostinho, Paulo e outros espíritos que tiveram grande influência no cristianismo. Só para a gente fazer uma observação. Eu estava aqui escrevendo agora, usando a internet para ver, colocando algumas coisas do programa no ar, fazendo as nossas compartilhamentos para que mais outras pessoas consigam depois ver o nosso programa. E eu estava pensando, o Lucas não tinha um Instagram de Jesus, né? Não, é que quando a mente da gente é difícil pensar aquela época. Vocês não concordam comigo? Sim. Porque hoje a gente Exatamente. pega um computador, um telefone, acaba o computador ou o tablet, que já são coisas ultrapassadas. Agora nós estamos falando de celular. No celular ou no telefone, né? Que o telefone agora também virou um get, né? Um bad cat, alguma coisa assim que fala em inglês, né? Para a gente poder acessar o mundo. E a gente consegue hoje absolutamente tudo. O Gilberto chegou aqui me mostrando aqui umas lições de inglês que ele conseguiu aqui através da internet, então a gente estuda em casa. Vocês imaginam, e aí eu não sei se isso vai ser positivo ou negativo, porque a mídia também tem essas conotações, né? Se o evangelho fosse feito com essa tecnologia, porque antigamente era no couro, escrito no couro, mal curtido, ou num papiro, ou na pedra, ou na madeira, no barro, e assim por diante. Ou na fala, né? As pessoas passavam para outra, que passavam para outra, e assim ficava. Imagina, porque a gente não consegue pensar isso, como era naquela época escrever a história, porque hoje é tão rápido e fácil. Desculpa, parece que eu destoei, mas eu só queria levar para o nosso público que o Evangelho, ele está vivo, mas passou por essa era. Sim. Se você quiser conhecer realmente como é que a coisa funcionava, você lê o livro Paulo e Estevão. Todo ano eu leio o livro Paulo e Estevão de novo. Tem alguns livros que eu leio todo ano, repito, Paulo e Estevão eu leio todo ano. Você lê o livro Paulo e Estevão, que foi ditado por Emmanuel, né, com as informações, é claro, do próprio Paulo, e psicografado por Chico Xavier. Ali faz o relato da história de Paulo e mostra como é que o Evangelho era divulgado. Então aqueles papiros, aqueles escritos eram feitos e levados nas comunidades. Tanto as cartas de Paulo também depois tiveram a mesma divulgação, mas os ensinos de Cristo, né? Gamaliel pegou aquelas anotações de Mateus, estudou, foi para o deserto, estudou, e aquilo quando chegava era um sucesso, né, entre o pessoal cristão. Era a forma de divulgação para ver lá as palavras, né, porque Mateus, quando ele anotava, ficaram as anotações da época contemporânea quando Jesus falou, né? Então estava ali o relato. Tanto é que se você pegar o Evangelho de Lucas e Marcos, você vai observar que as coisas, muita coisa se repete lá. O que fez um evangelho realmente diferente foi o João, né? João fez um evangelho totalmente diferente. Mas aí o Diego está falando que
Nós temos os 4 evangelhos, ditos canônicos, ou seja, reconhecidos pela cristandade como autênticos, os 4, né? E temos o evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que o Diego está falando. Não é um evangelho novo feito por Kardec. O Kardec não fez um evangelho novo. Ele pegou o ensino moral de Jesus e explicou tudo que Jesus disse à luz do Espiritismo. É isso, Diego? Correto. E para isso ele contou com o auxílio da espiritualidade. E vamos lembrar também que quando Kardec fez as codificações, foi lançando as obras básicas, também não tinha um instrumental que nós temos hoje. Ah, sim, ele escrevia à mão mesmo, né? Escrevia à mão. E ele era acompanhado pela espiritualidade, e às vezes o que ele havia escrito, a espiritualidade chamava, Kardec, tem que fazer uma correção aqui. Ele não dizia assim, vai lá na letra tal, estuda vai dar uma... e refaz esse texto que não ficou bom. E foi dessa forma bastante trabalhosa que nós hoje temos o Evangelho. Então, o Evangelho ele foi dividido em capítulos, trazendo os ensinamentos de Jesus. E é interessante a gente observar que quase todas as atividades na casa espírita, elas são norteadas pelo Evangelho. Sim, por quê? Como o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, que é outro ponto que muita gente discute, o Espiritismo é religião ou não é? Sim, ele tem um caráter religioso porque ele é baseado também no Evangelho de Jesus. E cujo objetivo é nos religar a Deus. Nos religar a Deus. Porque quando a gente está na vida, do dia a dia, a gente vai se afastando. Marlon, eu gosto muito de citar o Marlon, o rei que talvez esteve lá no Circo da Luz, inclusive, né, algumas vezes. Ele mostra assim, que esta é a nossa linha. Esta é a nossa linha, né? O que a gente faz é assim, a gente vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, que em determinado momento há uma interferência para a gente voltar para cá. Uma ruptura. Uma ruptura. Porque a gente acaba se desviando das leis divinas e a gente é levado a circunstâncias, a pessoas, a situações para poder voltar. A religião tem exatamente esse caráter de nos religar a Deus. Então, por isso que o Espiritismo, e Kardec explica muito bem isso, tem esse caráter religioso. Não aquelas religiões tradicionais, aquelas estruturas da época, né, quando ele falou, e ainda hoje. Não é nesse sentido a religião, e sim no sentido de nos religar. De nos religar a Deus, de forma raciocinada. É acreditando, mas sabendo por que está acreditando. Exatamente. Bom, aí, Diego, Kardec elaborou essa obra, e nessa obra, ela tem 4 partes iniciais que ele chama atenção. Nós vamos analisar o Evangelho de Jesus, mas tem 4 pontos aqui que você deve prestar atenção. Primeiro ponto, meu reino não é deste mundo. Correto. O que quer dizer isso? Quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, nós temos que ver que Jesus, quando reencarnou aqui na Terra, ele já era um espírito superior. Vamos usar a expressão encarnou, né? Porque encarnou. Perdão. Porque quando a Terra foi formada, Jesus já veio como governador do planeta. E para ser governador do planeta, já tem que ser um espírito de uma superioridade, de uma elevação. E cujo origem é de outra. Isso. De uma elevação que comporte tal tarefa. Então, quando ele diz que meu reino não é deste mundo, Jesus se refere também à nossa essência espiritual. Porque nós estamos aqui de passagem por esse mundo. A nossa essência não é matéria, a nossa essência é espírito. Então, o nosso princípio foi no plano espiritual. Claro, nós temos a necessidade de vir encarnados por vezes para a nossa evolução, mas o nosso princípio foi espiritual. E quando chegarmos
a condição de espíritos puros, nós também habitaremos o mundo espiritual. Nós não precisaremos mais assim da matéria, do mundo material como conhecemos. Sim. O Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita e muito renomado, muito conhecido no mundo espírita, diz o seguinte, chama atenção nessa parte dizendo o seguinte: Jesus falava não para o pescador que estava ouvindo, não para o agricultor que estava ouvindo naquele momento, ele falava para o espírito que animava aquele pescador, para o espírito que animava aquele agricultor, porque é para o espírito imortal que a mensagem de Jesus se dirige. Ao espírito imortal é que a mensagem de Jesus se dirige. Então, primeiro aspecto, meu reino não é desse mundo. Kardec coloca isso aqui no Evangelho como primeiro marco para ser observado. Segundo, há muitas moradas na casa do Pai. Segundo capítulo. Esse para quem não conhece o Espiritismo, é um item bem controverso, porque tem muita gente que acredita que só a Terra é habitada, né? Mas dentro do Espiritismo, inclusive no livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que Deus não fez nada sem uma finalidade. Então todo o universo é habitado, seja por seres encarnados, seja por seres desencarnados, e cada um está no lugar que necessita naquele momento para a sua evolução. Então tem mundos mais atrasados que a Terra, que estão recebendo aqueles espíritos que estão começando a sua caminhada na reencarnação, na encarnação. Tem mundos familiares à Terra com espíritos que estão mais ou menos no nosso estágio de evolução, e tem mundos superiores que abrigam espíritos que estão muito à nossa frente. Então todo o universo é habitado. Todos esses mundos são, como o Evangelho diz, e Jesus nos repassou, a casa do Pai, para a habitação de todos nós que somos filhos de Deus, criação deles. E aí a análise que se faz em cima desta afirmação de Jesus é que nós estamos exatamente num mundo atual, por exemplo, de provas e expiações, e aí nós temos que entender a nossa situação colocado no estágio que nós estamos e no mundo que nós estamos. Uma outra análise precisa ser feita. Primeiro, nós somos espíritos imortais. Segundo, nós somos cidadãos do universo e atualmente nós estamos morando aqui nesse planeta nessas condições, que é outro aspecto que tem que ser analisado com relação ao Evangelho de Jesus. Terceiro aspecto, eu não estou seguindo a ordem ali, né? Tu já viu, né? Certo. Mas, vamos fechar já. A reencarnação, ou seja, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É outro aspecto importante para a gente se analisar quando a gente ouvir as palavras de Jesus, né? Muito importante. Tem gente que às vezes nos questiona, mas o que faz vocês espíritas acreditarem na reencarnação? Que prova que tem disso aí? Tem alguma colocação que esteja na Bíblia que a gente possa ver que a reencarnação existe? Nós costumamos citar aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que inclusive consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E a lógica também nos convida a acreditar em reencarnação, porque toda religião cristã nos diz que Deus é amor e justiça. Para Deus ser amor e justiça, Ele tem que dar a todos os seus filhos as mesmas condições de crescimento. Então, nós vemos que aqui no planeta Terra, por exemplo, cada um nasce numa condição. Cada um tem um tempo de vida. A criança que teve 2 semanas aqui encarnada e logo em seguida passou para o plano espiritual. O que acontece com ela? Vai para o céu. Por quê? Porque não errou. Mas não teve a chance de errar também. E tem outros que vivem 100, 110 anos. Por quê? Deus agiria de forma aleatória?
Um nasce doente, o outro são. Uma numa situação financeira mais favorável, outro menos favorável. Um num ambiente mais propício à evolução espiritual, outro num ambiente mais difícil. Um numa família bem estruturada, outro numa família desestruturada. Por quê? Justamente porque nessa sequência de vidas, pelas experiências que vamos acumulando, na sucessão das encarnações, nós vamos tendo uma bagagem de experiência. E cada encarnação nós viemos naquele meio, com o período de vida necessário e nas condições que precisamos para o nosso aperfeiçoamento. Certo. Apenas para feito o registro, né? Além nesse ponto aí que Jesus falou sobre Nicodemos, tem uma passagem muito clara que está lá no Evangelho, né, de Mateus, que diz assim: mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes havia falado. Está bem claro lá no Evangelho. Muito. Está dizendo que Elias veio depois como João Batista. Então está escrito isso. Foi Jesus que falou. Que João Batista... Esse tempo eu estava lendo sobre isso na internet e alguém disse assim: mas João Batista não sabia disso, ele até negou isso, esse fato. Mas a gente não sabe mesmo. O objetivo da encarnação é a gente não saber, né? Porque se a gente souber, a gente vai repetir os mesmos erros, né? Eu sempre digo, né, que a gente só quer lembrar se foi rei. É verdade. Se foi bandido, a gente não quer lembrar, né? Imagina se viesse marcado no nosso corpo o nome da última reencarnação, né? Eu imagino, vamos fazer um exemplo aqui, a pobre alma que reencarnaria tendo sido ela Hitler na outra reencarnação. O que aconteceria com ela depois, né? Porque a gente julga sempre, né? E na verdade a gente quer saber para julgar. É isso, a gente não está interessado em saber para se adiantar, a gente está querendo saber para julgar. Só atrapalha. Só para atrapalhar. Uma coisa é certa: se Deus não permite que a gente se lembre, é porque ele tem as suas razões, né? E Gilberto, aí vamos fazer uma reflexão. Se não houvesse o esquecimento, nós viemos num núcleo familiar. Aí já pensou se de repente nós lembrássemos: eu de repente sou pai, tenho uma filha e na outra encarnação eu estuprei essa filha. Ou um filho que matou o pai e a mãe. Sim. Como é que agora a gente ia conseguir conviver com essa lembrança? Se com esquecimento a gente sabe que às vezes as relações familiares já são difíceis, porque apesar de não lembrar, ficam aquelas reminiscências do passado, aquela falta de empatia. A vibração dos espíritos. A vibração dos espíritos são diferentes, às vezes são antagônicas por causa desses fatos que ficam esquecidos. Imagina se eles estivessem vivos na nossa mente. A dificuldade que teria. O Marlon conta uma história, ele disse que assim, só para dizer, isso é que é bonito no Espiritismo, é que ele explica que quando eu percebo que eu não tenho uma vibração harmônica contigo, alguma coisa aconteceu entre nós e eu posso ter oportunidade já de começar a melhorar isso. Porque ela está me explicando que essa relação diferente, eu vou chamar de diferente, que ela pode ser positiva ou negativa, mas falando dessa diferença negativa, eu já percebo, alguma coisa entre nós houve, porque eu já não gosto de ti só em olhar, então alguma coisa houve. Aí eu já tenho a oportunidade de começar a fazer uma mudança, de melhorar, sem saber o que aconteceu, que pode ter sido eu o algoz e tu a vítima, ou tu o algoz e eu a vítima. Então, não quero saber quem foi, quem não foi nessa história, mas já vou tratar de melhorar. Desculpa, Gilberto. Não, eu só ia fazer a referência a uma afirmação que o Marlon Rickdal, que é um psicólogo, que trabalha com o Divaldo, naquela série psicológica que eles têm lá, da Joana de Anjos, ele pertence à mesma equipe. Ele disse que teve um caso de uma regressão de memória, que não é recomendável, né? O espiritismo não é que é contra, não é uma prática do espiritismo, né? Isso. E alguém fez uma regressão de memória e descobriu que o pai tinha sido o cara uma mulher, tinha sido a filha, descobriu que o pai tinha sido estuprador na outra encarnação, por essa regressão. E ela passou numa loja para comprar um revólver.
Diego, a gente vive uma encarnação inteira brigada com o vizinho porque o vizinho deixou uma laranja cair dentro do nosso lote. Eu estou fazendo um exemplo bem assim. A gente passa uma encarnação inteira porque o cara colocou um lixo, derramou um lixo na frente da nossa casa. Eu passo uma encarnação inteira, uma oportunidade de crescimento. Eu não cresço porque eu brigo com o meu vizinho porque ele colocou uma folha de papel na frente do meu lote. Imagina se eu soubesse o que o meu pai fez na outra encarnação comigo, ou eu fiz para o meu pai na encarnação. A gente nunca ia progredir. Bom, esse é o terceiro aspecto. Agora vamos para o outro aspecto, são 4 que são abordados na parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira que ele aborda, o Kardec eu deixei por último, porque eu faço essa inversão, né, nas minhas palestras. Não vim destruir a lei. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. A que lei estava se referindo, Diego? Jesus, quando diz não vim destruir a lei, ele veio ratificar todos os ensinos que os profetas anteriores a ele já tinham falado. Só que ele veio dar uma outra interpretação, ele veio ratificar aqueles ensinamentos para uma humanidade que já estava um pouco mais avançada. Mais madura para entender. Um pouco mais madura para entender. Da mesma forma que o Espiritismo fez conosco, certo. Agora, com os ensinamentos que Jesus deixou há 2000 anos atrás. Então, tanto que quando Jesus foi perguntado, mestre, quais são os mandamentos que a gente deve seguir? Ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todos os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, ele veio ratificar aquilo que já estava lá nos 10 mandamentos, amar a Deus, e resumiu isso tudo, amar a Deus e ao próximo. Lei de amor, justiça e caridade. E se nós pegarmos os 10 mandamentos de Moisés e mais alguns itens que estavam na lei mosaica, Jesus veio trazer tudo de novo, só que com uma outra linguagem mais acessível para aquele povo. E além disso, vivenciar, né? Vivenciar. Ele colocou em prática, aí é que está. Agora, o diferencial que Jesus fez, sem modificar a lei, ele modificou a imagem de Deus. Exatamente, que antes era um Deus punitivo, um mandava para o inferno, vai te castigar. Deus de guerra, né? Deus de guerra. Vai te Deus com características muito humanas e características negativas. Exato, é vingativo, ele é raivoso, Deus não gosta. E Jesus transformou esse Deus no quê? Num Deus de amor, e nos ensinou a chamar a Deus de Pai. E qual é o pai que quer o mal do filho? Se nós, imperfeitos como somos, sim, queremos o bem para os nossos filhos, imagina Deus que é infinitamente melhor do que nós. É verdade. Então, acho que esse é o grande legado de Jesus nesse capítulo. Trazer essa nova visão de Deus e também trazer uma nova linguagem para o povo sobre os ensinamentos dos profetas. E ao invés de como Moisés fez, porque foi necessário Moisés ter agido daquela maneira para aquele povo. Sabe o que o Haroldo Dutra Dias dá como exemplo? Ele dá como exemplo assim. Imagine uma empresa que deixa de botar o relógio ponto. Não tem um relógio ponto para nada, não tem mais controle de ponto. O que vai acontecer? Vira uma bagunça. Alguns vão chegar no horário e outros vão uma bagunça. Então tudo tem a sua finalidade no seu tempo. De acordo com a nossa evolução, nós precisamos de determinados freios, determinadas situações. O Moisés, quando ele nos traz a lei mosaica, porque ele é um grande legislador, né? Ele foi responsável por tudo aquilo que foi escrito com relação à lei lá dos judeus, ele realmente precisava naquela época. Inclusive a própria lei de Italião, que tanto se fala mal, né? A lei de Italião era assim, o cara cortava o dedo de uma pessoa e o outro ia lá matar uma família dele inteira. Essa era a lei.
Aí disse, não, peraí, tem que ser proporcional. Se tu cortou o dedo, o máximo que pode fazer é cortar o dedo também. Agora vê que evolução que foi a lei de italiano. Se vocês recordam... Aí Jesus diz, não é assim que se resolve o problema, não é cortando o dedo. Aí Jesus já veio mas para Moisés na época foi uma grande evolução essa lei italiana. No livro do Êxodo, aí toda a história dele vai ao monte pegar os mandamentos, que ele é chamado por Deus, da sarça ardente, e ele recebe os mandamentos. Isso não aconteceu do dia para a noite, né? Isso foi tempo, né? É um tempo, porque lá é tudo resumido parece tudo que aconteceu ontem, tudo assim na mesma semana, não? Aquilo aconteceu tempo. Então ele vai, se desloca ao monte, fica um tempo lá com Deus, né? Ele se refugia em Deus, e quando ele volta, ele já tinha construído um bezerro, já estava adorando um outro Deus. Não deu nem tempo dele sair. Então realmente ele usou de leis duras, porque senão ele perderia a mão do povo de Deus que ele havia sido designado para guiar. Então todas as leis que ele aplicou foram leis duras, e obviamente o que ele teve que dizer assim, não, o de cima lá, se vocês não fizerem o de cima lá, ele manda castigo, porque sozinho ele também não tinha condição. Ele teve que se refugiar em Deus como um ser, né? Agora vou eu humanizá-lo, né? Um ser forte, duro, punitivo, porque ele sozinho disse, não, matamos o Moisés e pronto, né? Não, ele botou, é o de cima que está dizendo que o negócio é sério, eu só faço o que o de cima diz. Então ele transferiu para Deus uma carga de força para o povo tocar o barco e andar pela terra prometida, né? Que foi o fato da primeira missão dele. Então necessitava, né? Edson, posso aproveitar esse teu comentário? Hoje nós vemos diversas religiões, umas vamos dizer mais punitivas, mais severas, outras mais brandas, porque ainda há irmãos com essa necessidade. Sim, do cartão ponto. Do cartão ponto. Dizer, aqui tu não pode beber, aqui tu não pode fumar, aqui tu não pode isso, aqui tu não pode aquilo. Mas se eu quero ficar aqui, eu tenho que seguir tudo isso. Uhum. Se ele vai para uma religião que seja um pouco mais liberal, ele já não vai conseguir. Então, uma vez, nós vimos até um questionamento. Poxa, se o Espiritismo ainda é o cristianismo redivivo, então por que já não existe só ele de religião? Por causa disso, há diversas pessoas, há diversos irmãos nossos em diferentes estágios de evolução, tanto na questão do sentimento, quanto também na questão intelectual. Eu conheço gente que foi para o Espiritismo, não se encontrou, não entendeu as obras, não concordou com muita coisa. Não, vou voltar para lá. Tudo bem, respeita-se. Então nós ainda precisamos disso por causa dessas escalas que nós temos. Sim, esse é um aspecto. E o outro que a gente sempre gosta de enfatizar no nosso programa é o seguinte: qual é o foco do Espiritismo? É tornar a pessoa um homem de bem. A reforma íntima. Homem de bem, isso é que importa, você ser um homem de bem. Se você é homem de bem nessa religião, se você é um homem de bem naquela religião, ou até sem religião, você ser um homem de bem, você é um homem de bem. Entendeu? Isso é que importa. Se você é um homem de bem ateu, né? Tanto que nós vamos chegar num ponto do Evangelho que vai falar isso. Nós conversamos tanto que só na introdução, que eu acho que daqui a pouco vai ter que voltar no outro programa para nós continuarmos. Já fica. Isso é o convite, tá? Não pensa que a gente amarra as pessoas desse jeito. Diego, então tá. Abordados esses 4 aspectos que norteiam a obra, então, a análise do ensino moral de Jesus tem por esses 4 pilares aqui que foram abordados. Vamos começar aí. Qual é o que você destaca como primeiro aí do ensino moral de Jesus? Olha, Gilberto, nós podemos até seguir a sequência. Que você... Não, aqui já está feito. Pode seguir a sequência do Evangelho. Tá? Ele está seguindo essa sequência, ele vem em capítulos, então vamos lá. O capítulo 5, né? O capítulo 5. Outra coisa que chama atenção no Evangelho é que boa parte dele foi baseado nas bem-aventuranças, que traz o papel de consolador na doutrina espírita.
E só é consolador se tu examinar sobre o aspecto do espírito. Do espírito. Porque para uma pessoa que estava lá morrendo já no final da vida dele, Jesus dizer que ele ia ser feliz, como? Quando? Pelo aspecto humano, Deus é muito injusto, né? Pelo aspecto humano, sim. né? Tanto que tem muitas parábolas que quando a gente lê fora da interpretação do Espiritismo, pô, mas por quê? Onde a justiça divina nisso? Sim. E só com a explicação que do Evangelho, inclusive com os comentários da espiritualidade superior, que a gente vai entender. Então, o capítulo 5 diz: bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Se nós estamos habitando um planeta de provas e expiações, os aflitos somos todos nós. Nós não estamos por aqui em missão. Não estamos aqui em missão, não estamos em férias. Ninguém está enganado aqui também, porque tem gente que acha que está enganado aqui. E esse capítulo, então, ela tem uma passagem bonita que fala lá no texto do capítulo 5, que diz assim: não importa se nasceu no trono ou numa manjedoura, né? Não quer dizer, não importa o grau social em que a pessoa esteja inserida no mundo, somos aflitos iguais. Exatamente. Né? Sentimos dores e aflições iguais. Né? E aí Jesus diz: bem-aventurados, felizes os aflitos. Já pensou naquela época o que isso deve ter provocado? Até hoje, né? Tu é feliz, aflito. E outra coisa, Gilberto, que Jesus nos chama a atenção, é que assim, o Evangelho nos diz que o maior responsável pelas nossas aflições somos nós mesmos. Sim. Pelos caminhos que nós seguimos, por aquilo que procuramos. Isso é meio frustrante, né? Porque a gente gosta de botar a culpa nos outros e agora a culpa veio tudo pra gente, né? É a lei de ação e reação. Que está lá, né? A lei, vim cumprir a lei. A lei é essa aqui, pessoal. Lei de ação e reação. Plantamos, colhemos o que plantamos. Não tem outro caminho. Seria injusto nós plantar pepino e colher maçã. E aí, né, nesse capítulo ele faz a junção e é muito importante, de novo, o assunto reencarnação, porque daí a gente começa, e aí aborda, né, as aflições atuais e as aflições anteriores, que a gente tem que olhar sempre para o nosso passado e também poderemos, de uma certa forma, sabermos como vai ser o nosso futuro, mediante aquilo que a gente está praticando hoje, né? Então, eu consigo olhar para trás, ver como que eu sei o que aconteceu, se nós já acabamos de falar que o esquecimento impera, né? Não. Como é que é a tua vida hoje? Minha vida é dolorida, então alguma coisa aconteceu que te provoca dor hoje. Tu quer que ela doa no futuro? Continue fazendo as mesmas coisas. Não quer que doa de novo? Melhore tua vida agora que as dores, claro, são processos que demoram, hein, povo? Não é assim, com uma encarnaçãozinha só, não. São muitas reencarnações, mas a cada um o aprendizado vai se fazendo. E cada coisa aprendida não se repete na próxima. Nós já temos um novo estágio a ser cumprido. Então, isso que esse capítulo eu acho um dos capítulos mais importantes. Tanto é que ele já coloca como primeiro. Porque assim, para quem sente dor, qual é a melhor coisa para quem sente dor? O anestésico. Tu toma um remédio e puf. Gostaram do puff? Puff é tirar a dor. Eu faço a sonoplastia também da dor. Puff. Mas, quando eu estou com dor, eu estou lá querendo saber quem que é Deus, eu estou lá querendo saber de mundos que eu vou morar em Saturno. Eu não estou querendo saber disso, eu quero saber de tirar minha dor do filho que eu perdi, do emprego que eu perdi, da esposa que eu perdi porque perdi o casamento, ou do marido que eu perdi. Essas são as dores atuais, não é? Agora, qual é o anestésico, qual é o analgésico que eu vou tomar para que tirar essas dores? Aí o capítulo 5 nos ajuda. Então, eu acho o capítulo 5 importante para a nossa era. Para a nossa era. Tudo é importante. Mas eu digo, o capítulo 5 ele toca dentro do nosso coração e nos explica a dor, né? E outra coisa, Edson, nós conhecemos pessoas que, assim, às vezes esquecem da sua melhora e se preocupam muito em resolver a vida do próximo, solucionar os problemas do próximo. Só que aqui no capítulo 27, no capítulo 5, no item 27, faz o questionamento: será lícito abreviar o sofrimento do próximo?
Principalmente no caso dos doentes, se eu pudesse fazer alguma coisa. Todo mundo que está passando por um sofrimento tem que passar por aquilo ali, principalmente no caso de doença. E se não for um caso de doença, manda a caridade que nós devemos auxiliar, mas nós não podemos tomar o sofrimento do próximo para nós. Toma teu fardo e me siga. Jesus falou assim: me siga. Não toma o fardo do outro, toma o teu fardo e me siga. Tua cruz, né? Dá tua cruz que eu carrego. Não diz assim. Não. A tua cruz era tua. Coitado, já carregou uma. Claro, nós devemos auxiliar, seja por meio material, seja com conselho, seja acompanhando aquela pessoa no seu sofrimento. Aliás, não podemos, devemos, é um dever que a caridade manda. Mas agora tomar a dor dela para nós, não. Sim. Ajudar aqueles que estão em dor, dar o apoio para as pessoas que estão em dor, tudo bem, mas nós temos que entender que a dor é um processo de evolução. É um processo de evolução. A gente passa pela dor. Imagine até que Jesus, que já atingiu o grau máximo de evolução, que não precisava encarnou aqui na Terra, também sofreu. A dor dele foi intensa, a gente sabe disso no Horto das Oliveiras, a própria crucificação, foram dores, essas dores físicas, e ele passou por outras dores também. Então, o próprio Jesus passou por dores, por que eu seria... Às vezes a gente pergunta, mas por que eu? Eu gosto muito, eu nunca me lembro de um jogador de... Como é que é? Tênis que joga, né? Ping-pong? Não, aquele tênis, né? Tênis. Que perguntaram para ele, por que eu? Por que você? Aí ele uma doença, ele assim, por que eu não perguntei quando eu ganhei o campeonato mundial? Por que aí eu pergunto quando eu estou doente? Porque isso é uma coisa que acontece com todas as pessoas ficarem doentes, né? Por que morreu? Por que meu familiar morreu? Mas em todas as famílias nós temos morte. Esse tempo eu estava dando uma palestra sobre isso e perguntei, alguém aqui não teve um familiar aqui morto? Levante o dedo. Não tinha ninguém. Todos passamos por sofrimento. Todos passamos por tipos de dor. Agora, o que faz a diferença no Espiritismo é a maneira como tu encara aquele sofrimento, aquela dor. Não é isso, amigo? E que daí vem no capítulo 6, o Cristo Consolador. Tá vendo como a sequência aqui de Kardec é ótima? E o consolo vem exatamente desse ensino de Jesus, né? E quando nós acompanhamos o Evangelho, quantos casos nós vimos do auxílio de Jesus, do consolo que ele trouxe, seja em conversas individuais, seja na explanação ali com as multidões. Quanto auxílio que ele trouxe, quanta dor que ele ajudou a amenizar com aquelas palavras que ele trazia. Acredita em Deus, acredita na vida futura. O sofrimento é um bálsamo que nos faz evoluir. Se Deus é justo, o que nos acontece está dentro da justiça de Deus. E imagina também, Gilberto, quando tu estava falando ali nos sofrimentos que Jesus passou, o que é para um espírito da evolução de Jesus ficar 30 e poucos anos dentro de um corpo físico, num planeta com a densidade do nosso, com essa energia que tem. Faça isso. Isso já melhorou, né, Edson? Não, mas éramos nós. Anos. Mas éramos nós. Imagina nós você. melhoramos desses 2000 anos. Imagina você sem aparelho e dentro d'água. Vai cada vez mais fundo. Vai sentindo cada vez mais peso ali. É mais ou menos isso. Escafandro, né? Vai. Tanto que, para a vinda de Jesus aqui no planeta, teve as duas vezes que a cúpula espiritual teve aqui em maior número foi na formação do planeta e na encarnação de Jesus aqui na Terra. A vinda dele, né? Porque foi um trabalho que durou anos até que Jesus pudesse encontrar o planeta nas condições mínimas para ele poder encarnar no estado de evolução que ele já estava. Sim. E ainda ficar 30 anos aqui
E imagine, passar todo esse ensinamento, toda essa lição, tudo isso para o nosso bem. Não era para ele, era para o nosso, para a nossa evolução. E ver que nós ainda não estávamos aprendendo nada. Tanto que até hoje, se a gente for ver, na prática nós aprendemos bem pouco. Olha. E aí depois desse capítulo, né, Diego, ele começa então a outra bem-aventurança, que é a bem-aventurança dos bem-aventurados pobres de espírito. Então aí Jesus já coloca aí a humildade como ponto de partida para todas as demais virtudes, né? E como ele exemplificou a humildade. Exatamente. Olha, para começo de história, a origem de Jesus. Que origem mais humilde que teve a origem de Jesus? Ele podia ter nascido numa condição melhor. Sim, poderia ter sido rei. Vamos dizer, César na época, né? Poderia. O filho do César, romano lá. Não. Ele veio como um integrante ali do povo mais humilde, de um povo que estava sendo subjugado por outro. Completamente de escravidão mesmo. O sistema de escravidão, quando tu obriga o outro a te pagar imposto na marra, isso é escravidão. Né? E veio trazer esse ensinamento, e ainda falava de amor ao próximo. E ainda falava, não, calma, isso tudo vai passar, tem uma vida melhor esperando por nós. Deus não abandona ninguém, somos todos filhos do mesmo Pai. Quando, no Monte das Oliveiras, Pedro pega a espada, faz um corte na orelha do soldado, certo. E Jesus, tomado de compaixão, vai lá e cura. Quem em condições normais, no nosso estágio de evolução, sabendo que estava sendo preso e teria aquele calvário que foi Jesus, teria uma atitude dessa. Exato. Não, mas eu vou falar, quem na nossa condição andaria com quem vai te trair 3 vezes, sabendo que vai te trair 3 vezes, e com um que vai te negar 3 vezes e um que vai te trair na tua equipe. Tu monta a equipe. Agora eu sou o coach da minha equipe, né? Jesus como coach, né? Eu monto a minha equipe, mas já pego um traidor e ponho aqui, e pego um que vai me negar e ponho aqui do meu lado. E outra coisa é uma situação que eu estou exemplificando, nos colocando na posição. Ele escolheu apóstolos humanos, perfeitos, com as suas fraquezas. Então ele alerta Pedro, isso aí é mais na fraqueza humana, Pedro. Tu vai falhar, isso é da natureza humana que isso vai acontecer, né? Então tu vai me negar. Porque o orgulho de Pedro disse, não, eu não te trairei. Ele disse, não, vai, porque é da natureza humana. E Judas, ele sempre esperou que Judas, né? Porque Jesus sempre dá a oportunidade. Claro. E a expectativa a escolha que Judas nossa, é que fez a escolha errada, né? Claro. Mas ele escolheu humanos. Ele não tinha como escolher diferentemente. Ele tinha que ter humanos para que esses humanos servissem. Porque Pedro, aquele filme que está lá na Netflix, tu já olhou para mim esses dias, né? Que fala da negação de Pedro. A história de Pedro mudou completamente da noite para o dia depois que ele caiu a ficha da negação. Dali para frente ele virou outro Pedro. Ele virou outro Pedro, foi para Roma, e ele sempre fazia referência a esse fato. Eu neguei o mestre, eu neguei, e aquilo servia como um ensinamento para ele, como estímulo para tudo o que ele fez depois. Gilberto, agora imagina como é que ficou a consciência de Pedro depois dessa negação, que ele teve toda essa mudança. Quanto que ele não se cobrava? Puxa, por que eu fui negar o mestre? Por que eu não fui fiel ali naquela hora decisiva? Porque às vezes tem atos na vida da gente que nós tomamos, e depois, como tu disseste, cai a ficha e aquilo fica nos perseguindo. Puxa, por que eu agi dessa forma? Por que eu não fiz diferente? O fulano estava esperando algo a mais de mim. Mas ele não trabalhava aquilo mais como culpa. Ele trabalhava, porque é interessante, porque quando você vai conversar com alguém que está ter saúde,
para que possa viver de uma maneira melhor. Deu uma quedinha na internet, ele caiu, mas Gilberto, vamos continuar a partir do... Então vamos rever, provavelmente sim, a gente não sabe exatamente o ponto, nós estamos indo para o capítulo 7º, né? Certo. Puros de coração, e o Gilberto falava que para nós ainda é difícil sermos... Nossa fase ainda está ruim. Então, nosso grande desafio no mundo de provas e expiações é exatamente essa questão do nosso sentimento. Realmente um grande problema, porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas com um monte de coisa e não estão preocupadas que o teu sentimento está te levando à doença. Exatamente. E como... E nós conhecemos as pessoas que a gente convive, gente que diz... porque eu morro, mas não perdoo. Eu não vou dar o braço a torcer. Gente, isso faz mal para nós mesmos. Como o Gilberto estava falando, alimentar esse sentimento somatiza no corpo físico. E depois a pessoa fica doente e não sabe por quê. Alimentando esse tipo de sentimento. Olha, e quando a gente consegue ficar numa vibração em que a gente quer o bem, que a gente pensa o bem, e a gente sente o prazer em auxiliar os outros, traz uma leveza, traz uma sensação de bem-estar, que olha, pena que a gente não consegue ficar assim o tempo todo. É difícil, né? Porque é algo que faz muito bem, não tem nada que se compare. E na sequência, não sei se o Gilberto quer comentar mais alguma coisa. Vai na sequência ali. Vem o item bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E como o Gilberto disse, vai tudo se encadeando numa sequência. Mas olha sempre, o princípio de tudo é a humildade. A humildade está presente em cada bem-aventurança. Exatamente. Por isso que Jesus citou ela a primeira bem-aventurança. Se você tiver humildade, todas as demais são reforçadas por ela. Ela é a base de todas as bem-aventuranças. Antítese do orgulho, né? Antítese positiva do orgulho, né? Qual é essa que tu falou ali? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí, nesse item, fala das injúrias e violências que nós ainda vemos no nosso mundo. E é interessante, outro aspecto do Evangelho, que ele foi feito há uns 2000 anos atrás, e como ainda é atual. Sim. E vai continuar atual ainda, por não sei quanto tempo, né? Porque lida exatamente com o nosso sentimento. Agora você imagina o quanto que a gente vai demorar, quantas encarnações são necessárias para que a gente mude o sentimento, para a gente evolua sob o ponto de vista sentimental. Porque a gente vem numa reencarnação, repete na outra, repete, a gente aprende aos pouquinhos, né? Não dando grandes passos na natureza, não existe assim, grandes passos, evoluiu na encarnação agora, ele já vai direto nem vai encarnar mais. Sabe, Gilberto, às vezes no atendimento fraterno tem pessoas que nos procuram se cobrando muito. Porque eu queria mudar, que eu não sei o quê, porque eu não queria ser assim, brigão, ou guardar sentimentos negativos, ou... Calma, vai devagar. Tu não vai conseguir mudar do dia para a noite. Mas vai fazendo um exercício diário. Quando tiver um atrito que tu pensar em revidar, vê se tu consegue segurar. Pensa nas palavras que tu vai falar. A partir daí tu já vai estar praticando essa melhora. Porque o que nós somos hoje é fruto de muitas existências. Então tu não vai pegar encarnações que tu tivesse, que te tornaram o que é hoje e mudar da noite para o dia. Vai precisar de um tempo de adaptação também. E para te tornar brando e pacífico, olha, aguentar
uma injúria, não revidar uma violência requer assim uma certa elevação. Imagina, Seja verbal, Uma certa elevação. Pontoso agora. Jesus também nos convida à afabilidade, à doçura, a cultivarmos a paciência. E tem muitos irmãos nossos que acham que isso é sinal de fraqueza. Não, é sinal de grandeza inferior, é sinal de superioridade moral ter esse tipo de comportamento. Vamos pegar um exemplo, Chico Xavier. Quanto que esse nosso irmão teve que ouvir, tanto que esse nosso irmão aguentou assim de comentários maldosos, de mesmo críticas ao seu trabalho que foi tão bonito, e sempre naquela resignação. E do próprio movimento espírita, tá? E do próprio movimento Não espírita. estou nem comentando de outras pessoas que não eram espíritas. O próprio movimento espírita houve críticas, né? Seres humanos existem com as suas fraquezas em todos os lugares. E Jesus também enfrentou esse problema, né? Acho que foi quem mais enfrentou, Gilberto. Porque, olha aqui, ó. Jesus, vamos pegar aquele momento ali antes da crucificação. Eles chegaram, eles torturaram Jesus, eles batiam e ele não revidava. E aí quando ele chega na cruz, ele diz assim: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí ele diz: não, eu perdoo. Pessoal, estou perdoando vocês aqui pelo que vocês estão me fazendo. Porque ele nem se sentiu ofendido. Ele não se sentiu ofendido, tanto que ele disse para o Pai perdoar, porque para ele aquilo era uma coisa que ele entendia como fraqueza humana, que eles não estavam sabendo o que eles estavam fazendo, né? Então, olha só, quando eu entrei no Espiritismo, uma das coisas que me disseram, que me chamou a atenção, foi isso: fazemos para a terra, para aprendermos a lei do amor, para ser pisoteado, para ser surrado, para ser pregado numa cruz e não reclamar. Não, aí não, né? Muito. Aí é muito, né? Mas é no nosso estágio. Claro que agora nós não estamos preparados para isso. Olha aqui, o nosso estágio é assim: a gente vai subindo, vai evoluindo, até que a gente vai chegar lá num ponto de evolução em que tudo isso vai ser uma coisa normal, mas por enquanto a gente não chegou lá ainda. E Gilberto, chama a atenção também quando nós estamos aqui como encarnados e quando nós estamos desencarnados. Parece que no mundo espiritual é tudo mais fácil, pelo que a gente lê na literatura. Espírita, na literatura. Aqui na Terra, não sei se até pelas nossas necessidades físicas, parece que nós nos tornamos mais agressivos, menos caridosos, porque quando a gente lê, por exemplo, André Luiz, está todo mundo disposto, parece que não tem um dia ruim, no máximo que se sente uma tristeza pelos outros, nem é por nós mesmos. Todo mundo é educado com todo mundo. E por que quando encarnamos nós não trazemos isso de bom que vivenciamos no mundo espiritual? Por que não somos brandos e pacíficos como somos? Claro, aqueles que têm merecimento, que vivem vamos dizer assim, aqueles que estão na média, né? Que vivem nas colônias espirituais, que não vivem em regiões inferiores no mundo espiritual. Só que quando a gente encarna, parece que fica mais difícil cultivar a influência do corpo, né? O corpo do meio ambiente no nosso espírito. Tem um capítulo especial do Livro dos Espíritos que explica bem essa influência. E essa influência, ela é muito maior dependendo do nosso estágio de evolução. Então você vê aqui, nessa parte que nós estamos, vamos pôr por aqui, ó, toda essa aqui é a influência do corpo, meio ambiente no nosso espírito. À medida que a gente vai evoluindo, essa influência diminui, porque nós vamos nos espiritualizar. E quando nós não estamos devidamente espiritualizados, a gente vai passar muito trabalho, com certeza, muita influência. Mas a gente não pode esquecer que tão logo a gente desencarne, a gente continua meio que igual aqui, né? Mesmo fora do corpo físico, a gente não vira santo, não. A gente não se torna santo de uma hora para outra. Nós vamos ter os mesmos pensamentos, as mesmas necessidades, porque ainda por essa ligação à carne ainda ser muito forte e pelo estágio evolutivo que a gente está, a gente não sai distribuindo beijos e abraços, não. A gente continua com as mesmas
Prova disso são as reuniões mediúnicas em que os nossos irmãos vêm trazendo as suas necessidades, em que há séculos alguns ainda estão lá cuidando do seu gado, cuidando da sua casa. E assim, Edson, a espiritualidade ainda nos diz que praticamente todo mundo passa por esse período assim de perturbação. Vai da melhora desse período ser maior ou menor, da aceitação da nova realidade e da aceitação da necessidade de se melhorar. Então, esse é um ponto-chave. Aceitar a nova realidade, aceitar que precisa de ajuda, aceitar que praticar a humildade, que o Gilberto comentou bastante aqui. Pô, eu estou precisando. Então, tem alguém aqui que pode me auxiliar, vou ter que aprender, estou numa realidade nova, então aqui não sou eu que dou as cartas, eu vou ter que ter ajuda para me adaptar, então vou seguir o que vão me indicar. E é difícil para o espírito que sai aqui da Terra, né? Uma coisa importante que a gente poderia lembrar, porque nós estamos falando sobre o Evangelho de Jesus, né? E uma prática recorrente na nossa casa é ensinar, divulgar a prática do Evangelho nas nossas casas, né? Usar na semana um determinado dia, uma hora marcada, em que a família se reúne, abre aleatoriamente ou na sequência como queira, lê uma passagenzinha, comenta essa passagem ao seu entendimento e faz uma oração pedindo os cuidados para a família e para aquele lar, né, para aquela instituição física e espiritual que ali tem, para que estejamos protegidos, né? Então, o Evangelho no lar é assim uma prática salutar, que o próprio Mestre diz, né? Pedi e recebereis, né? Então, a gente, através do Evangelho no lar, leva uma vibração muito positiva para dentro das nossas casas, em forma de oração. Edson, não quero me enganar, mas eu acho que é no livro Libertação que André Luiz fala sobre o Evangelho no lar, e ele relata que ele acompanhou uma equipe espiritual numa residência que fazia o Evangelho no lar. Então lá, eles fizeram uma limpeza energética no ambiente, eles aplicaram passes, o mesmo passe que a pessoa recebe aqui na casa espírita, naqueles habitantes daquele lar, e socorreram entidades sofredoras de 22 casas vizinhas àquela casa que estava fazendo o Evangelho no lar. Se uma casa fazendo Evangelho no lar consegue todo esse benefício, imagina se todos fizessem. Essa é a recomendação. Eu, por exemplo, tenho como prática fazer uma vez por semana o Evangelho em casa e no serviço também uma vez por semana. Então, lá no serviço, na hora do almoço, a gente se reúne e faz o Evangelho. É interessante, porque quando acontece as coisas que acontecem do dia a dia, principalmente no serviço, né? E eu vou para aquela sala onde é feito o Evangelho, o ambiente é outro. Interessante, muito interessante. A gente está meio atordoado pelas coisas que acontecem e de repente vai atender uma pessoa lá, vai lá na sala que eu já vou te conversar contigo. Quando chega lá naquele ambiente, você está no céu, você está tranquilo, porque ali está carregada de energias positivas, porque como o Diego falou, quando a gente faz o Evangelho, a gente atrai os espíritos sintonizados com aquele momento que nós estamos vivendo. Então toda aquela carga energética positiva, fluídica positiva, está sendo derramada naquele ambiente e ela fica ali. E aquilo ali nos auxilia na nossa vida, no nosso dia a dia. Poderia ser um belo tema para um programa, né? Evangelho no lar, né? Se a gente conversar e trazer, casos, e fazer essa prática. Não, mas eu acho que fechou bem, porque na tua verdade, nós já estamos lá, nós devemos ter tido uma interrupção. Nós não temos hora, né, Gilberto? Nós devemos ter tido uma interrupção ali de uns 5 minutos, acredito. Não, acho que foi bem. Não, foi segundos, Gilberto. Foi segundos. E a gente, depois ele percebeu que a imagem estava parada, e como já estamos ali com 11 horas e 7 minutos, né, nós
surpreendentemente, mais uma vez, quando a gente vê o tempo passa, nem percebe, né, Diego? Quando a conversa é boa, o tempo é bom, Então a gente agradece aí você ter trazido esse tema, um tema, olha, um tema que a gente tem que trazer sempre, né? O Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, não tem coisa mais maravilhosa no mundo do que esse assunto. E a gente está aqui já te convidando para uma próxima vez vir aqui falar de novo sobre o Evangelho, para os outros assuntos. O meu pai, ele era espírita, e ele tomou por disciplina ter o Evangelho como livro de cabeceira. Então, acordava, antes de levantar, ele lia pelo menos um parágrafo do Evangelho, pedindo para começar bem o dia. Chegava em casa, ia deitar, fazia as orações, meditava um pouquinho e lia um parágrafo do Evangelho, no mínimo, pedindo para que tivesse uma boa noite para ele e para a família. E a gente herdou esse hábito. E como faz diferença? Porque dificuldade a gente vai ter no nosso dia a dia. Vai desaparecer a dificuldade. Não. Sofrimento não vai deixar de existir. As aflições Acontecerão, mas a forma que tu consegue encarar, a serenidade que a leitura do Evangelho te traz para enfrentar esses embates do dia a dia, não, auxilia muito. O Gilberto é basicamente o nosso âncora aqui, mas agora eu vou me transformar, porque o Gilberto conta uma história dele, que ele passava insônias à noite, e o Evangelho, e aí como é que foi, Gilberto? Ele não dormia, né? Não conseguia dormir. Às vezes acordava de 2 da manhã e não pegava mais no sono. Isso aí é interessante. Aí eu me estava com aquilo. E eu disse, não, mas eu acho que eu estou sendo... influenciado. Estou fazendo a coisa errada, peraí. Já sei, botava o Evangelho do lado da cama. Daqui a pouco me acordava, perdi o sono. Oh, que bom, agora eu vou ler o Evangelho. E li o Evangelho. Sono de novo. Depois foi indo, não aconteceu mais. Mas hoje eu faço diferente, eu vou contar para vocês, tá? Se você entrar ali na FEB, você escreve lá em Esperanto, a FEB tem uma página lá sobre Esperanto. Tem o Evangelho inteirinho gravado em áudio, em Esperanto. Então o que eu fiz? Eu peguei e botei no meu aparelhinho de som, e aí na hora de dormir eu durmo escutando o Evangelho, dormindo. E aí quando eu acordo de madrugada, eu estou escutando, daí eu presto atenção naquilo que está falando, durmo de novo. Agora é o contrário, agora eu passo a noite inteira escutando. Não, é interessante porque é uma ferramenta espiritual, né? A gente está achando, colocando como material, mas é uma ferramenta espiritual. Porque se há, e temos, né? Se há, mas temos, é uma afirmação. Os nossos obsessores, né? E eles nos pegam nos lugares mais, em qualquer lugar, e a insônia é um resultado, muitas vezes, de obsessão, né? Aí quando tu lê o Evangelho, ele vai ler contigo, né? Aí ele também dorme, né? Ele também não se aguenta. Outra coisa, né, Edson, como tu falasse, se nós atraímos obsessores, com a leitura e a prática do Evangelho, nós atraímos os protetores. Sim, claro, com certeza. Aliás, os protetores sempre estão com a gente. Então, agora, sempre estão com a gente. Nós que temos que criar condições para que eles possam nos auxiliar. E a leitura e a prática do Evangelho, né, receitou agora. Bolsonaro com o Evangelho de Jesus. Não, tranquilo. E depois no carro eu escuto. Olha, só para terminar aqui, nós estamos no final. E cada vez tem uma coisa diferente que a gente parece que não tinha prestado atenção. Um dia o Haroldo do Conceição veio fazer uma palestra, um curso. Ele faz tudo com base no Evangelho. Ele faz um curso de mediunidade com base no Evangelho. Tudo que ele faz com base no Evangelho. Aí um dia eu disse assim, Haroldo, esse teu Evangelho parece que é diferente do meu. O meu não tinha isso aí. Ele mora, ele conta agora em tudo quanto é lugar que ele vai. Eu tenho um amigo lá na Sara, que ele diz que o meu Evangelho é diferente do dele, porque tem coisa que... É interpretação, né? Não, a gente não presta atenção às vezes em determinadas coisas. Tem tudo aqui. Aqui tem tudo que você queira para a sua vida. Tudo. Você está com qualquer tipo de dificuldade, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter o ensinamento de Jesus explicado de uma maneira que todos entendem.
Eu sempre digo que qualquer frase que Jesus falou era uma lição, mas cada letra era uma recomendação, porque cada letrinha da frase do Cristo tem um significado, elas não estão ali naquela formação de frase por nada, elas têm importância. Então, a gente lê, passa 1 ano, 2 anos, quando a gente lê de novo, passou por situações da vida que aquela frase já tem uma outra influência na nossa vida. Então, ler e reler o Evangelho é uma constante, né, na nossa vida, né? Importante para a gente, como ferramenta, como auxílio, como ajuda. E um outro ponto do Evangelho que é interessante também é que ao final traz uma coletânea de preces para diversas situações da vida, porque às vezes tem gente que diz: estou passando por um problema assim, mas eu não sei nem como rezar, como orar. Olha, tem preces para diversos tipos de situação, para um doente, para desencarnar, para um momento de dificuldade, para uma criança que está vindo ao mundo. Então, o Evangelho, no sentido de doutrinação, ele é uma obra completa e que nós devemos ler, reler, meditar, procurar, quando a gente não entender, procurar ajuda para interpretar alguma coisa que não entendeu e tentar se esforçar para colocar em prática, né? Colocá-lo em treino. Certo. Então, mas nós estamos ali com 11 horas e 13, 14 minutos, então a gente deixa as considerações finais para o nosso amigo Diego, agradecendo mais uma vez a temática que ele nos fez abordar no dia de hoje. Então, Gilberto e Edson, agradeço a oportunidade de poder estar aqui e agradeço aqueles que estão assistindo e também os que assistirem mais tarde, né? Nossos internautas. Nossos internautas, o conteúdo, e que possamos estudar e praticar o Evangelho. Porque não é à toa que nas casas espíritas, todo o trabalho que se faz, a gente lê o Evangelho antes. Faz a oração do Pai Nosso e o Evangelho. Porque aqui estão os norteadores de Jesus, a sua mensagem. Nos momentos de dificuldade, abra o Evangelho por acaso, leia que seja uma linha, vai ver a paz que vai trazer, como vai nos auxiliar nos momentos de crise que todos nós temos, seja ele qual for. E estudando, não só o Evangelho, como todas as obras espíritas, vai nos auxiliar a ter um entendimento e também, quando a gente procura colocar em prática, como melhora a nossa vida. Beleza, Diego. Então a gente agradece mais uma vez a tua presença e nós voltamos com o programa Dimensão Espírita na próxima semana. Possivelmente a gente vai fazer a transmissão na sexta-feira, porque no sábado eu e o Edson vamos viajar para Portão, no Rio Grande do Sul, com o coral de Sara. Então até a próxima semana.